Toda casa tem aquele móvel antigo onde guardamos coisas que não usamos mais. Roupas velhas, álbuns de fotografia, segredos de família. Mas em uma casa aparentemente normal, na pequena cidade de Goiôerê, no interior do Paraná, um guarda-roupa guardava algo que desafia a sanidade. Não eram roupas, não eram documentos. Lá dentro, escondido por anos, convivendo com a rotina da casa, estava um corpo humano mumificado. Como alguém consegue viver, comer e dormir, sabendo que um cadáver está no quarto ao lado? Bem-vindos ao segredo mais bizarro do sul do Brasil. Goiôerê é uma cidade tranquila, com pouco mais de 30 mil habitantes, movida principalmente pelo agronegócio. É aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as notícias, e principalmente as fofocas, correm rápido pelas ruas calmas e arborizadas. Parece o cenário perfeito para uma vida pacata, longe do caos das grandes metrópoles. Mas foi justamente nesse ambiente que uma família conseguiu manter o silêncio absoluto sobre a sua tragédia particular. Um segredo tão denso e pesado quanto o ar de um cômodo fechado por décadas. A história, em sua origem, começa de uma forma tragicamente comum, com a perda. Um filho, um parente próximo, falece ainda jovem. Para qualquer família, a dor de uma perda assim é insuportável. Um vazio que parece que nunca mais será preenchido. O procedimento padrão, o que a sociedade espera, é chamar a funerária, organizar o velório, permitir que amigos e familiares se despeçam e, por fim, realizar o enterro. É um ritual doloroso, mas necessário para processar o luto. Só que essa família, devastada pela dor, tomou uma decisão que foge completamente da lógica. Uma decisão que beira a loucura. Eles decidiram que ele não iria embora. Não haveria despedida. Para eles, a morte não seria o fim da presença daquela pessoa dentro de casa. Então a pergunta inevitável surge: como é possível esconder um corpo em decomposição dentro de uma casa, sem que ninguém perceba? O processo de decomposição natural é implacável, produzindo odores fortes e mudanças visíveis que são impossíveis de ignorar. Relatos da época e investigações posteriores indicam que a família, movida por uma lógica própria e desesperada, usou métodos caseiros para tentar preservar o corpo. Não era um processo de mumificação egípcia, com técnicas milenares. Era algo improvisado ou quase intuitivo. Banhos de álcool eram dados regularmente, na tentativa de desidratar os tecidos e matar as bactérias. Cânfora e naftalina, produtos comuns em casas antigas para espantar traças, foram espalhados em grande quantidade para mascarar o cheiro que inevitavelmente surgiria. Ervas aromáticas também podem ter sido usadas, numa tentativa de sobrepor o odor da morte com o cheiro da vida. Sem qualquer conhecimento técnico, eles criaram, sem querer, uma múmia, um corpo preservado não pelo luxo de faraós, mas pela dor de uma família que se recusava a aceitar a realidade. Depois desse tratamento improvisado, o corpo foi cuidadosamente embrulhado em lençóis e colocado dentro de um guarda-roupa pesado de madeira, talvez o móvel mais seguro e discreto da casa. E então, a vida continuou. O tempo passou, as estações mudaram, as crianças da vizinhança cresceram, e a rotina daquela casa se normalizou em torno de um segredo macabro. Vizinhos nunca desconfiaram de nada. Parentes e amigos que visitavam a casa, entravam, sentavam-se na sala, tomavam um café, conversavam sobre o tempo e a colheita, sem jamais imaginar que a poucos metros dali, trancada em um armário à morte, estava sendo preservada, dia após dia. Mas segredos como este, por mais bem guardados que sejam, raramente duram para sempre. Eles têm um prazo de validade, que geralmente coincide com a vida de quem os guarda. E foi exatamente isso que aconteceu em Goiôerê. Anos se passaram, talvez até décadas, as versões variam. A matriarca da família, a principal guardiã daquele segredo sombrio, eventualmente faleceu. Com a sua morte, a casa precisava ser esvaziada, limpa, talvez vendida. Os móveis precisavam ser removidos, os pertences organizados. E então,
chegou o momento inevitável. Alguém, um parente, um funcionário da mudança, abriu a porta daquele guarda-roupa antigo e pesado. O choque deve ter sido indescritível. A mente humana não está preparada para encontrar algo assim. Não era um esqueleto, não era um corpo em decomposição recente. Era uma figura humana, seca, encolhida, com a pele escura e esticada sobre os ossos, preservada pelo tempo e pela obsessão. A polícia de Goiôerê foi chamada imediatamente. Para aqueles policiais, acostumados com as ocorrências de uma cidade pequena, aquela foi, sem dúvida, a chamada mais estranha de suas carreiras. A cena não se parecia com um homicídio. Era algo diferente, algo antigo, quase arqueológico, mas encontrado dentro de uma casa comum. A cidade parou. A notícia se espalhou como fogo, primeiro pelos bairros, depois pela região, e logo, todo o estado do Paraná falava sobre o caso da múmia de Goiôerê. O que antes era um segredo de família virou um mistério público. Diante de uma história tão bizarra, a pergunta que ecoa na mente de todos é: por quê? Por que alguém faria isso? O que leva uma família a cruzar uma linha tão fundamental entre o luto e a negação? Psiquiatras forenses que analisaram o caso apontam para uma condição conhecida como luto patológico extremo. A dor da perda foi tão avassaladora, tão insuportável, que a mente da mãe ou o da família simplesmente se recusou a aceitar a morte. Eles criaram uma realidade paralela, uma fantasia onde o filho não tinha partido. Ele apenas estava descansando no quarto. Manter o corpo por perto era a única forma de manter essa fantasia viva. Era uma maneira de tê-lo presente, mesmo que fosse apenas em sua forma física e sem vida. Claro, como em todo mistério de cidade pequena, surgiram outras teorias, mais sombrias e especulativas. Boatos locais falavam em rituais, em algum tipo de crença esotérica. Talvez a família acreditasse que, mantendo o corpo ali intacto e cuidado, ele poderia, de alguma forma, ressuscitar um dia. Uma esperança desesperada, nascida da mistura de fé e loucura. O que se sabe com certeza é que havia um cuidado constante com aquele corpo. Os banhos de álcool, a troca de naftalina, a manutenção do corpo, tudo isso exigia uma dedicação diária. Não era um ato de negligência, mas sim um ato de cuidado, um ato de amor completamente distorcido pela dor e pela incapacidade de seguir em frente. Finalmente, após a descoberta chocante e a investigação policial, o corpo pôde ter o destino que lhe foi negado por tanto tempo. Ele foi removido da casa e recebeu um enterro digno no cemitério local, encerrando um dos capítulos mais estranhos da crônica policial paranaense. A história da múmia de Goiôerê não é um conto de terror sobre monstros ou fantasmas. É uma tragédia profundamente humana sobre a nossa dificuldade em dizer adeus, sobre os abismos da mente e até onde a dor pode nos levar. E nos faz pensar: quantas outras portas fechadas em casas comuns, em cidades pequenas e tranquilas, escondem segredos que nós nem sequer podemos imaginar? Agora eu quero saber de você. Qual é a coisa mais estranha que você já encontrou guardada em um móvel antigo? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias enigmáticas.